Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Utilidade C Sharp. Hoje eu vou explicar para vocês aí como montar um menu dinâmico, tá? Utilizando aí o C Sharp e o ASP.NET. Aqui eu criei uma estrutura para o menu, aqui na verdade, que é o seguinte. Ele tem o ID, o menu text, o pi, que é o menu father, né? E o href. Aqui a gente criou o Montes Menu, que ele faz a montagem desse menu aí, tá? O que a montagem desse menu faz? Ele verifica se o cara tem, se ele cria o pai e verifica se ele tem filhos, né? Que é essa parte aqui. Ele verifica se ele tem filhos. Aí, se ele tiver filhos, ele vai criar uma nova UL, né? Porque cada menu, né? Geralmente, a gente cria uma UL dentro de outro UL para criar um menu, seguir vários submenus. É igual essa árvore aqui, ó. A gente tem um menu pai, que seriam esses aqui, né? E dentro dele tem os filhos. Esse aqui tem um filho e dentro dele tem outros filhos, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Então, aqui ele começa uma nova UL, que cada um desse aqui seria uma UL. Esse seria uma UL, né? Esse seria uma LI, esse seria uma LI. Dentro dele teria uma outra UL com uma outra LI, né? E assim sucessivamente, que é o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem uma UL, né? Uma UL, dentro dele tem uma LI, né? Ó, que é ele. Dentro da LI, que é esse pai aqui, digamos, né? Que é o pai, ele vai ter uma UL antes de fechar a LI. Que é quem? Que é uma nova LI que vai ter um novo usuário. Aí é o seguinte, voltando aqui para o código, né, ele vai verificar e aqui ele vai fazer o quê? Ele vai ver quem são os filhos e vai chamar, é uma função recursiva, tá? Aí ele vai criar o submenu de novo, tal, e aqui é onde, quando ele terminou de verificar, ele vai fechar a tagzinha da UL, né, e vai voltar aqui pro render tag. Vai fechar o render tag da UL. É isso mesmo? É da LI. Ele vai fechar esse render tag aqui da LI. Aí aqui, quando ele chegar aqui, no Montes Item, ele vai pegar o que? Ele vai pegar se o cara tem um filho, have children, e vai montar. Se ele tem um filho, então ele vai montar essa estrutura aqui. Caso ele for o pai, ele vai montar a estrutura aqui. Caso ele não for nada, ele vai pegar somente o nome aí, tá? Se ele for vazia, né? Na verdade, se o href for vazio. Então ele vai só montar um menu aí com o texto só, tá? Primeira vista assim é difícil, né? Na verdade, mas é uma estrutura bem fácil. Aqui eu criei um menu, aqui eu criei um outro menu, digamos assim, né? Que são esses dois menus aqui, tá? O admin e o novo usuário. E aí é o seguinte, eu adicionei eles a uma lista, criei aqui uma lista de menu e a gente adicionou ele a essa lista. E aqui a gente criou uma seção que pega, né, essa lista aqui. Porque o certo seria você, quando fez o login, você pegar a lista de permissão do usuário e colocar dentro de uma seção. Porque quando você fez o login, você faz o login uma única vez e você não fica criando menu toda hora, né? Então, eu resolvi fazer desse jeito. Porque aí na nossa index a gente só chama essa parte aqui, ó. Section menu user. Por exemplo, se eu quero adicionar na nossa estrutura aqui, ela tem admin e novo usuário. Digamos que eu quero adicionar aqui dentro de novo usuário um filho. É um filho dentro de novo usuário. Vamos lá. Um filho dentro de novo usuário. Então aqui a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente vai vir aqui em Home Controller, né? A gente vai criar um novo menu. A gente
vai criar um novo menu. Vamos dar para ele o nome de menu 3. O ID dele vai ser 3. O ID é sempre, vamos dizer assim, é sempre um número corrente, né? Tipo, é como se fosse uma tabela de banco de dados. Cada um tem um ID. E aqui a gente vai especificar quem é o pai. Agora a gente quer que o pai desse novo usuário, vamos colocar aqui, ó, usuário cadastrado, por exemplo, né? Que é novo usuário. Vamos colocar aqui admin. Vamos colocar aqui usuário, na verdade. Aqui a gente vai colocar novo, que vai dar para entender melhor. A gente disse e a gente vai dizer aqui que o pai dele é o 2. A gente vai mandar rodar, né? Vai parar aqui por causa do debugzinho. Então a gente vai continuar. Quando ele terminar de montar, ah, tá certo. É porque eu não adicionei aqui na lista, né? O usuário 3. Tá certo. Menu 3. Aqui a gente vai. Espero que dê certinho agora. Aí, novo usuário, tá? O novo usuário, o novo usuário é filho do usuário, e o usuário é filho do admin. Digamos que agora a gente queira criar um filho do admin. A gente vai colocar assim, produtos, por exemplo. A gente quer fazer agora um cadastro de produtos. Aqui vai ser, quem vai ser o pai dele? Se a gente quer que o admin seja o pai, então a gente tem que pegar o ID do admin, que vai ser o 1. Aqui vai ser o 4. Aqui a gente vai colocar cadastro peças, vamos colocar assim, né? E aqui a gente vai adicionar a nossa lista aqui. Quarto. Né? A gente vai mandar executar. E aqui, ó, o nosso cadastro peças, ele tá na mesma linha, vamos dizer assim, na mesma linha não, na mesma coluna que o nosso usuário aí. Então, ou seja, esse é um menu que monta de forma bem dinâmica, bem fácil mesmo de entender ele. E caso você queira colocar aí um CSS ou um HTML aí, o que você tem que fazer? Por exemplo, aqui em Montes Menu, a gente tem a nossa estrutura, digamos assim, né? Sempre quando tiver um render begin tag, é onde começa a nossa tag A. Vocês podem ver que aqui tem o add attribute, que é um atributo da tag A. Se a gente vier aqui e ver, ó, a gente tem dentro dele um atributo href, tá vendo? Dentro de A. E aqui a gente tem o i, que esse i, na verdade, ele tá aqui porque eu peguei isso de um outro projeto que eu tinha. Ele nem faz diferença aqui, tá? Aí o que você quer fazer? Por exemplo, digamos que aqui, para todos os filhos, a gente queira que esse cara aqui tenha que ele tenha uma classe, né? Ref class. A gente quer que ele tenha um class com o nome de acordo que venha do banco, né? Você podia colocar aqui, por exemplo, vamos supor, menu icon, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó, esse menu icon aqui, ó. Vou colocar menu, vamos ver se menu.icon. Vamos criar ele aqui só para vocês entenderem aqui. Menu icon.
né? A gente vai criar ele, como eu disse, sempre tem que estar em cima do begin tag. Então a gente quer criar esse i dentro da nossa tagzinha aí. Então, galera, eu dei uma paradinha aqui no vídeo aqui para poder arrumar aqui. Então eu coloquei aqui current menu, né? Menu icon, né? Eu adicionei aqui aquela fonte Wolfson, né? E aqui no Monte Menu eu adicionei aqui o current menu. E aqui no meu menu eu adicionei o menu icon. E dentro da minha home controller eu coloquei aqui quem que é o ícone que eu queria. Aqui, quando eu mandei executar, ele criou para mim, tá vendo? O íconezinho, de acordo com o que eu quis. E aqui dentro não. Por quê? Ele só tá pegando o pai. Por quê? Porque foi onde eu determinei que onde tivesse pai ele ia colocar daquele jeito lá. Que é onde? Que é dentro desse if aqui, ó. Have a children. Ou seja, o pai tem um filho, então ele vai colocar essa estrutura aqui. Então, se eu quiser colocar no filho, né? No filho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar ele aqui, ó. Onde está a tagzinha aí, ela está aqui. Então, eu vou colocar aqui dentro. Se eu mandar executar agora, ele vai criar para mim de acordo com a estrutura que eu predefini. Tá vendo? Ó? O novo usuário ainda não tem. Vamos ver aqui se eu definir aqui para ele. Se ele tem ou não. Opa. Novo. É o novo que não tem, né? Deixa eu ver se essa fonte aqui existe. Ah, tá. Digitei errado. Não é spawn, não do spawn. Infelizmente a gente tem que parar a aplicação, né? Spawn. A gente mandar executar aí, ele vai trazer pra gente aí a nossa estrutura bem definida e bem montadinha aí. Aqui, ó. Tá vendo? Então é bem fácil, é só lembrar que dentro de Monte Menu, qualquer coisa que você queira inserir, você tem que inserir antes da tag, né? Por exemplo, quero inserir aqui uma classe, eu tenho que inserir ela antes da tag. Quero inserir um ID, tem que ser antes da tag de abertura, né? Porque é aqui que ela abre e é aqui que ela fecha, no caso, né? Então, ou seja, dentro de A tem um I, né? Que é o nosso I aqui. Tem um span também e tem o B. E depois que A vai fechar. É uma estrutura HTML mesmo que você tem que pensar que está montando aí. No mais é isso, tá? Só para título de curiosidade, a gente tem aqui um que monta um menu dinamicamente vindo direto do banco. Esse aqui ele pega uma lista de menu de acordo com o banco e monta pra gente, tá? Tá vendo? Tudo utilizando aquela mesma estrutura. E tem um outro usuário que ele não tem permissão praticamente nenhuma, que é esse aqui que ele só tem a permissão para o usuário. Por exemplo, se eu quisesse mostrar aqui só o usuário, não teria como. Por quê? Porque independente de se ele tenha vários irmãos, vamos dizer assim, né? Ele tem que ter, obrigatoriamente, o pai dele tem que estar vinculado no cadastro do usuário lá. Mas isso vai ficar para uma outra videoaula. Eu espero que gostem, tá? Que deem um joinha aí para poder dizer, né, se tá bom ou se tá ruim os vídeos aí. Mas espero que tenham entendido e eu vou compartilhar o código aí com vocês. Então, até mais, galera.